nossa aula. Então, ficamos na segunda sessão, a profissão da fé cristã, o símbolo da fé, na página 61 do nosso catecismo e do número 192. Avisando aqueles que estão entrando agora, né? Tem as outras aulas, já estamos, parece, na 25ª ou já 26ª aula do nosso catecismo, né? Tem um catecismo também para comprar ou baixar, né? No book e no livro eletrônico, né? Você pode baixar também. O 192 diz assim: as profissões ou símbolos da fé têm sido numerosos ao longo dos séculos, em resposta às necessidades das diversas épocas. Os símbolos das diferentes igrejas apostólicas e antigas. Vejam, não é? Temos isso no Desígnio, que é no primeiro, é este livro aqui que a gente vem também consultando ele, né? Este livro aqui, desde o primeiro número, só para a gente dar uma olhada rapidinho, veja, desde o primeiro número, parte introdutória do livro, e vamos lá, olha, que fala justamente aqui, profissões de fé articulada, esquema tripartido trinitário da fé, fórmulas ocidentais, que são os símbolos dos apóstolos, não é? E depois, queria ter tempo para ler isso tudinho, como é maravilhoso, vejam, a tradição dos padres, a patrística todinha está aqui, veja, até o número, como coloca o catecismo, até o número 64 fala dos símbolos, dos vários símbolos, né? Os textos compilados, como foram estruturados, fórmulas orientais também, a Igreja Ortodoxa, né, católica, também está no Oriente, os símbolos locais, que eram em cada região os símbolos, como a Igreja. Eusébio, bispo de Cesareia, carta à sua diocese, cada bispo, locais no sentido da igreja particular, viu? Cada diocese, vejam, Cirilo, bispo de Jerusalém, na catequese, no ano 348, veja, depois temos Epifânio, quase meu nome, não é? Veja, bispo de Salamina, Ancoratus, no ano 374. Que maravilha! Vejam aqui, temos um acervo, símbolo maior da igreja armênia, só para dar uma passagem, né? Símbolo batismal de Antioquia, ou de Antioquia, Teodoro, bispo de Mopsuestia, catequese, é do ano 392. Apodegimas de Macário o Grande, veja só, até símbolos contidos em coleções orientais de cânones. Tem muita coisa boa, só para vocês verificarem, não é, que o grande acervo da nossa igreja e fazer o percurso histórico como a igreja chegou no estabelecimento, na estrutura e na formação final desses dois símbolos que coloca para nós. Foi um caminho de séculos percorrido, viu? Não é pouca coisa não, e não é barato para que qualquer um, por mais sabidinho que seja, ou intelectual, ou mais que tenha, não é, trabalhado, ser investigador, perito da NASA, venha querer desbancar e relativizar a nossa fé. Quanto mais qualquer seita que aparece, que não tem nem doutrina, que não tem nem história, não tem nem teologia, não tem nem um magistério, veja, qualquer pastorzinho bêbado que sabe ler a Bíblia de cabeça para baixo, diz que
de fato, a nossa igreja é pecadora, é babilônica, é idólatra, e tem católico que vai atrás dessa gente. Eu fico boquiaberto. Eu fico escandalizado com esse tipo de gente que não valoriza a sua fé porque não a conhece. Vamos lá? Vocês viram? Não é? Porque são 64. Veja número. Então não dá. A gente precisava muito mais para ver, né? E aqui é um bom curso de eclesiologia da história da igreja. Né? Ver a história da igreja pelos concílios, a história da igreja pelos papas, pelos pontífices, que é maravilhoso. Você vai se encantar, você vai se apaixonar cada vez mais. Se está gostando do curso de catecismo e de Bíblia, se for dar um curso de história, né? Pela história da igreja, não é história secular, não é história mundial, você vai se apaixonar. Você, meu Deus do céu, quanto tempo eu perdi, né, de não conhecer, quanto tempo eu perdi com tantas coisas fúteis e não conheço a minha fé e a minha igreja. Vamos lá? Então, épocas diferentes, igrejas antigas. O símbolo, veja, quicunque, dito de Santo Atanásio, esse símbolo, que tem também, a partir dos números 75 e 76 do Denzigen. Esse eu acho que dá para a gente ver. Vamos ver esse aqui, que só são 2 números. Só são 2 números, eu quero ler, para que você, se não tiver agora oportunidade de ler agora, não vai ter mais. Então, a gente dá uma pausa, não é? Bem tranquila agora, muita calma nesta hora, para a gente ver o que, de fato, símbolo pseudo-atanasiano, quicunque. Veja, entre os estudiosos, predomina a convicção de que o autor deste símbolo não é Atanásio de Alexandria, mas deve ser procurado entre os teólogos do Ocidente. A maioria dos manuscritos mais antigos alega como autor Atanásio. Outros, o Papa Anastácio I, mas como não remonta a um período anterior ao século VIII, com razão se questiona sua confiabilidade. Os textos gregos ainda existentes são traduções do latim, não vice-versa. Por esse motivo não são aduzidos aqui. Entre os possíveis compositores deste símbolo são mencionados particularmente Hilário de Poitiers, que é do ano 367. Vejam, Ambrósio de Milão, 397, como vimos. Vejam, Nicetas de Remessiana, 414. Honorato de Arles, 429. Vicente de Léris, não é? Que é antes do ano 450. Vejam a construção deste símbolo que foi perpassado. E é importante aqui, primeiro, todo o que quiser ser salvo, antes de tudo é necessário que mantenha a fé católica. Olha o que diz este símbolo, essa afirmação. Todo o que quiser ser salvo, antes de tudo é necessário que mantenha a fé católica. Vamos lá? Se alguém não a conservar íntegra e inviolada, sem dúvida perecerá para sempre. Terceiro, a fé católica é que veneramos um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade. Quarto, não confundindo as pessoas nem separando a substância. 3 pessoas em um só Deus. Esta é a nossa fé católica. Vejam. Quinto,
pois uma é a pessoa do Pai, outra a pessoa do Filho, outra a pessoa do Espírito Santo. Sexto, mas uma só é a divindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Igual a glória coeterna à majestade. Sétimo, qual o Pai, tal o Filho e tal o Espírito Santo. Oitavo, incriado o Pai, incriado o Filho, incriado o Espírito Santo. Nono, incomensurável Pai, incomensurável Filho, incomensurável Espírito Santo. Sétimo, eterno Pai, eterno Filho, eterno Espírito Santo. 11º, e no entanto, não três eternos, mas um só eterno. 12º, como também não três incriados, nem três incomensuráveis, mas um só incriado, incomensurável, um só incomensurável, incriado. 13º, semelhantemente onipotente o Pai, onipotente o Filho, onipotente o Espírito Santo. 14º, e no entanto, não três onipotente, mas um só onipotente. 15º, assim também, assim Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. 16º, e no entanto, não três deuses, mas um só Deus. 17º, assim, Senhor o Pai, Senhor o Filho e Senhor o Espírito Santo. 18º, e no entanto, não três senhores, mas um só é o Senhor. 19º, pois como somos obrigados pela verdade cristã a professar cada pessoa em sua singularidade como Deus e Senhor. 20º, assim, a religião católica nos proíbe falar de três deuses ou senhores. Um só Deus, um só Senhor. 11º, o Pai não foi feito por ninguém, nem criado, nem gerado. 12º, o Filho é só pelo Pai, nem feito, nem criado, mas gerado. 13º, o Espírito Santo é do Pai e do Filho, nem feito, nem criado, nem gerado, mas procedente. Vejam que os termos mudam. Os termos mudam. O Filho foi gerado pelo Pai, não foi criado e nem procedeu. Foi gerado, a segunda pessoa. O Espírito Santo não foi gerado, não foi criado, procedeu, certo? Depois eu vou explicar direitinho isso. 24º, portanto, um só Pai, não três pais. Um só Filho, não três filhos. Um só Espírito Santo, não três Espíritos Santo. 15º, e nesta trindade nada é antes ou depois, nada maior ou menor. 16º, mas, aliás, 26º, mas todas as três pessoas são entre si coeterna e co-iguais. Vejam. 27º, de modo que em tudo, como já foi dito acima, deve ser venerada e a unidade na trindade e a trindade na unidade. A trindade na unidade e a unidade na trindade. 28º, quem, pois, quiser ser salvo, pense assim a respeito da trindade. Quem não quiser, só é pensar, não é, de forma correta, que não será salvo. 29º, mas é necessário para a salvação eterna que também creia firmemente na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. 30º, é portanto reta a fé, creiamos e professemos que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é Deus e homem, tanto Deus como igualmente homem. 31º, é Deus gerado antes dos séculos da substância do Pai, e é homem nascido no século da substância da mãe. No século, quer dizer, no mundo, não é? 32º, perfeito Deus, perfeito homem.
subsistente de alma racional, dotada de razão e carne humana. 33º, igual ao Pai segundo a divindade, inferior ao Pai segundo a humanidade. 34º, ele, apesar de ser Deus e homem, contudo não é dois, mas um só Cristo. 35º, um só, porém não pela transformação da divindade em carne, veja, ou na carne, mas pela assunção da humanidade em Deus. 36º, absolutamente um só, não por confusão da substância, mas pela unidade da pessoa. 37º, pois como o homem uno é alma racional, dotada, portanto, de razão e carne, assim o Cristo uno é Deus e homem. 38º, ele padeceu pela nossa salvação, desceu aos infernos ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos. 39º, subiu aos céus, está sentado, ou sentou-se à direita do Pai, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Vejam, 40º, a sua vinda, todos os homens devem ressuscitar com e em seus corpos e hão de prestar conta de suas ações. 41º, e os que fizeram o bem irão para a vida eterna, aqueles, porém, que fizeram o mal para o fogo eterno. 42º, esta é a fé católica. Se alguém não crer nela, fiel e firmemente, não pode ser salvo. Vejam só. Veja o que diz. Não é? Está no acervo, não é, literário e no acervo de fé da nossa Santa Igreja Católica. Vocês sabiam disso? Veja, são os dogmas da nossa fé, já estabelecido. Já todo estabelecido. Vejam. Gorete Silva diz, nossa igreja tem história, viu? Não é? Marli Domingo, meu Deus, eu não imagino mais minhas tardes sem essas aulas. Obrigado, Padre, pela oportunidade de nos ensinar, dada por Deus. Amém. Vejam. Vamos ver. Eita glória, diz Marli. Maria Souza diz, que maravilha, não é? Maiara, que bom, cunhada, que você está aqui, olha aí, se encontrando os parentes na aula de catecismo, que maravilha, sejam todos bem-vindos. Mas vamos explicar, vejam, que existem os dogmas já estabelecidos, não é, dentro dos nossos símbolos da fé, dos dois. O mais tradicional é o apostólico, que vem dos apóstolos, vejam, e determinantemente a tradição, pelo magistério, diz que quem não acreditar é herege, anátema, está excomungado. E não apenas excomungado, porque aqui não é uma coisa só de religião não, viu? Ah, porque eu sou católico, sou cristão católico, então eu estou excomungado somente da Igreja Católica. Eu posso ir para outra religião, posso ir para outra igreja, até mesmo dentro do cristianismo, posso ser salvo. Vocês ouviram e viram o que a igreja diz. Quem não aceita fiel e firmemente esta fé, os 12 artigos da nossa profissão de fé, não é apenas anátema, não está apenas, veja, excomungado, fora da igreja. Não tem a salvação. Não tem a salvação. Isso causa na gente um repúdio no primeiro momento, uma resistência. Mas é pior, não é? É pior, porque é tão racional isso. Eu disse que ia aprofundar. Veja, Santo Agostinho, no século V, ele diz assim, quando fala de la Trinitate, não é? Da Trindade, quando ele vai pensar sobre a Santíssima Trindade. Ele chama de Deus o eterno amante, que olha para si
e gera, olha o termo técnico do tratado da Santíssima Trindade, gera o Filho, que ele chama de amado. Gera Jesus, certo? Gerou. Não foi criado e nem procedeu como diz o dogma. O amante, o eterno amante e o eterno amado, ou seja, Deus e Jesus Cristo, o Pai e o Filho, se entreolha e não criam o Espírito Santo e nem gera o Espírito Santo. O Espírito Santo procede deste amor. Procede deste amor, do amante e do amado. Procede. Que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Por isso que é chamado o Espírito Santo do eterno amor. Então nós temos, veja, na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, o eterno amante, Jesus Cristo, o eterno amado, e o Espírito Santo, o eterno amor. Que, veja, as suas categorias, ou a missão de cada pessoa, o Pai é de criar eternamente. Ele é sempre criador. O salmista diz, continua, Senhor, teu projeto de amor em mim. A criação não terminou, tu continuas criador. A missão eterna do Filho é de salvar, remir e salvar. Por isso também a encarnação. Ele se encarnou. Verdadeiramente humano, verdadeiramente carne, verdadeiramente homem. Vejam. E a missão eterna do Espírito Santo é santificar. A gente já está entrando no tratado da Santíssima Trindade. Compreendeu isso? Não tem como se perder. Certo? É dogma de fé. Vamos lá? O símbolo, já vimos esse símbolo, né? Que nós vimos o processo histórico de discussão de quem é esse símbolo. E o catecismo coloca que, dito de Santo Atanásio, as profissões de fé de certos concílios, Concílio de Toledo, Latrão, Leão e Trento. Vejam. E é interessante aqui porque tudo tem datado no Danzig, neste livro que eu li, certo? No tempo e na história. Tudo está aqui arquivado. Arquivado. Sabe como seria bom que se vocês pudessem comprar esse livro aqui? Está tudo aqui. Na igreja tem tudo, não é? Está tudo aqui. Veja quanto material ou quantos materiais nos faltam. Materiais didáticos, não é? Para a gente fazer uma leitura plena e ter uma visão plena da nossa fé, viu? Isso é sine qua non, isso é essencial para a nossa fé. Maria de Fátima diz boa tarde, não é? Pode ir postando aqui, pode ir contribuindo, tá certo? Jacira, a pessoa humana é a única criatura na Terra que Deus quis por si mesma e é destinada desde a sua concepção à bem-aventurança eterna. Deus deu-lhe uma alma espiritual e imortal que lhe permite, deixa eu ver aqui, lhe permite receber a luz e a força do Espírito Santo. Amém. Jadilson Silva está dizendo em qual livro, padre? A mostrar, por favor. Jadilson, é o Danzig, viu? Esse aqui, olhem. Olha esse bichinho aqui, bem fininho, tá certo? E também é bem salgadinho, meu querido. Tá bem? Então, vamos lá. Então, o que diz é esta fé, não é? Veja, ou de certos papas como a Fides Damaso, que é a profissão de fé de São Damaso, ou o credo do povo de Deus, não é? De Paulo VI, em 1968. Vamos avante. 193. Nenhum dos símbolos das diferentes etapas da fé, da vida, aliás, da igreja, pode ser considerado ultrapassado e inútil.
Olha aqui. Veja a afirmação que o número 193 está fazendo. Ah, padre, a igreja chegou à definição agora, não é, do símbolo. Quer dizer que toda a história, todo o processo histórico, todos os concílios, todos os pontífices que suaram, que trabalharam e malharam, nós vamos queimar tudo esse acervo? Não. Toda a construção não foi inútil. É importante, diz o Catecismo da Igreja Católica, e é importante ter esse material, esse acervo histórico quando quisermos ir às fontes e fundamentarmos bem, datada historicamente no tempo, sabe? E na nossa história é importante. Como disse aqui, nossa igreja tem história. Nossa igreja tem um acervo riquíssimo. Nós podemos comprovar documentalmente, textualmente, a construção da nossa fé. Vejam. Eles nos ajudam a viver e aprofundar hoje a fé de sempre por meio dos diversos resumos que dela têm sido feitos. A fé de sempre. Que fé de sempre é esta? Atenção. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Veja, tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. E os poderes do inferno não se levantarão contra essa igreja. Não vão prevalecer. Não vencerão. Não foi eu, Padre Divânio. Não foi nenhum papa da história. Não foi Pedro que disse. Foi o próprio fundador dessa igreja, que é Jesus Cristo. E por isso que eu amo essa igreja, porque o fundador foi Jesus Cristo. Dom Henrique, em uma das suas entrevistas, ele disse o porquê ama a igreja. Ama a igreja porque o fundador é Jesus Cristo. Ama a igreja porque recebe Jesus Cristo nessa igreja. De modo sacramental, em cada sacramento recebe a vida de Jesus todinha, e em especial, como diz, quando formos ver o sacramento da Eucaristia, em especial nas espécies consagradas, corpo, sangue, alma e divindade. É nessa igreja que eu comungo Jesus fisicamente, veja, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, ressuscitado. Não um pedaço de carne podre que ficou no túmulo. Não, ressuscitou para a glória de Deus Pai. É nessa igreja que eu tenho uma mãe, eu não sou órfão. Eu tenho uma mãe. E essa mãe, né, é mãe compadecida, é auxiliadora dos cristãos. É mãe da misericórdia, veja, é mãe que me ampara, que é pobre em si e dar tudo ao seu filho Jesus. Imitar Maria é imitar genuinamente, radicalmente Jesus Cristo. Eu tenho os santos, pessoas como eu, que eram pecadoras, que nasceram com a nódoa do pecado original, mas pessoas também de carne e osso, que comeram farinha e feijão, viu? Aqui no Nordeste, xerém, cuscuz, com charque, não é? Com charque, veja, comeu, mas se esforçaram para viver as Sagradas Escrituras, veja, a Sagrada Escritura, viver a santa e divina liturgia, professar os 12 artigos da fé. Vejam, essa igreja que me dá os santos, sobretudo o anjo da guarda. Essa igreja que me dá os dons, os carismas. Essa igreja que me dá as virtudes teologais, as 3 e as 4 virtudes cardeais. O que me falta? Não falta nada. O que me falta é deixar de ser covarde. O que me falta é deixar de ser um frouxo para decidir a minha fé. O que me falta é isso. É decidir a minha fé, me decidir pela fé e começar a viver, porque não é brinquedo não.
a fé católica. O que me falta é isso. Eu me decidi pela minha igreja, amar a minha igreja. E eu não estou incitando aqui não, viu? Um ateu, um pagão, veja, um pagão de uma figa, né, que não tem nada a ver com fé, ouvindo esse vídeo, vai dizer: padre, o senhor está provocando, o senhor está incitando, o senhor está motivando uma guerra religiosa. Meu filho, mais uma ou menos uma, porque a história está cheia de guerra religiosa, não é? A história está cheia. E eu não estou incitando ninguém, não é? Excitando ninguém para a guerra, não. Eu estou falando para os católicos, eu já disse isso aqui. Catequese, aula de catecismo, é para os cristãos católicos, não é protestante, não. Protestante entra de enxerido para curiar o que o padre está falando. E se entra de enxerido para curiar, vai levar lapada na cara. Aqui é assim, não é? Que eu estou falando para exercer e fortalecer a fé do católico, deixar de ser um católico babaca, deixar ser um católico, não é, como uma palha seca que o vento levou, ter sustento na sua fé. Não deixar, viu, o Deus não é o mesmo, a conversinha, o Deus é o mesmo, então a gente pode trocar as bolas na nossa liturgia, a gente pode, não é? A gente pode fazer esse ecumenismo, né? Os protestantes podem cantar as nossas músicas lá no templo, no culto dele, a gente pode cantar aqui na minha missa, nada, Nina, não. Cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar. Já fizemos a nossa escolha, tomamos a nossa decisão. Eu sou de Deus pela Igreja Católica, eu sou de Jesus Cristo pela Igreja Católica, eu sou do Espírito Santo pela Igreja Católica. E ponto final. A pior coisa é um católico, não é, com a cabeça de protestante. Tudo questiona, cheio de dedo, todo armado como um gado da zenebra, que tudo questiona, nada gosta. Parece que o Papa Francisco diz que tem cristão com cara que chupou limão azeda. Nada presta na sua igreja. Sempre a outra igreja é a melhor, porque tem um passinho, né? Sapatinho de fogo, pula para cá, pula para lá, porque levanta as mãos, porque grita, uma histeria. Nada disso. Nada disso. Tá bem? Jaqueline Vieira Albuquerque, padre, hoje, Cauã faz 9 meses de coroinha. Sou grata ao Senhor e aos seus ensinamentos. Obrigada por toda a sua dedicação e a cada dia nos ensina cada dia mais. Sou grata a Deus por ter o Senhor em nossas vidas. Obrigado, Jaqueline. Deus te abençoe. Tá aí, não é? Parabéns para o Cauã, né? Tem 9 meses de coroinha. Qual é a idade dele? 10 anos. Já leu o Ioquete todinho, já está lendo, né? Já está lendo, devorando o Catecismo da Igreja Católica, veja. Devorando. Janaína Oliveira, dali, padre, é isso aí. Aliás, dali, padre, né? Jadils de Ui. Messia Lúcia, é por isso que me orgulho do Senhor, não tem papa na língua. Minha mãe disse, Messia, que quando eu era criança nem de papa eu gostava, viu? Marli, muito bem, Prada, é isso aí. Vamos lá. Terminamos este aqui. Ainda tem um parágrafo do 193. Entre todos os símbolos da fé, 2 ocupam lugar particularíssimo na vida da igreja. Vimos. Ele está dizendo aqui, tem 11 anos. Muito bem, graças a Deus. 2, vamos ver agora no número 194. O símbolo dos apóstolos e o símbolo denominado niceno constantinopolitano. Vamos ver logo o símbolo dos apóstolos, assim chamado por ser
com razão, considerado o resumo fiel da fé dos apóstolos. É o antigo símbolo batismal da Igreja de Roma. Vejam a história. Sua grande autoridade vem do seguinte fato: ele é o símbolo guardado pela Igreja Romana. Aquela onde Pedro, o primeiro apóstolo, teve sua fé e para onde ele trouxe a comum expressão de fé, sententia communis, ou seja, uma opinião comum a todos. Por isso que ainda hoje o sumo pontífice, o sucessor do primaz, que é Pedro, né? Porque todos os bispos vêm da sucessão apostólica. E é interessante aqui que ainda é Santo Ambrósio que fala isso. Vejam, que tem, não é, o poder da unidade e de manter a unidade na Igreja Católica. Vamos mais uma contribuição aqui, que é de Gorete Silva. É bom que nós estejamos preparados para não cair na tentação de mudar de igreja, pois muitos sem conhecimento caem na armadilha dos protestantes. Conhecimento é fundamental. Amém, Gorete? Obrigado. Janaína, aquele que sai de nossa igreja é porque nunca esteve nela. Jadaíus está dizendo verdade, Gorete. Muito bem. Olha aí a interação, olha aí o diálogo entre vocês, não é? Vamos lá, é isso mesmo. 195, o símbolo denominado Niceno Constantinopolitano, tem a sua grande autoridade no fato de ter resultado dos dois primeiros concílios ecumênicos, de 325 e 381. Ainda hoje, ele é comum a todas as grandes igrejas do Oriente e do Ocidente. A ordem da data é a ordem também do nome, viu? Do binômio. Então, 325 foi o niceno e o 381 foi o constantinopolitano. Por isso que é niceno constantinopolitano. Os dois concílios para formar esse símbolo da fé, certo? Que aqui é de origem, mas professado pelos dois continentes. Ou, aliás, pelas duas partes da divisória, o Ocidente e o Oriente. 196. Nossa exposição da fé seguirá o símbolo dos apóstolos, que constitui, por assim dizer, o mais antigo catecismo romano. Veja só. E se eu perguntasse, vejam, capciosamente, qual foi o primeiro catecismo nosso, romano, aliás, foi o símbolo da fé. Nós temos um primeiro catecismo ainda do tempo dos apóstolos, chamado Didaqué, que foi uma coletânea dos 4 evangelhos, feito naquela época. Mas depois, em Roma, nasceu este símbolo dos apóstolos. Porque Pedro, quando foi martirizado lá, crucificado de cabeça para baixo, levou essa unidade. Vamos lá? Contudo, a exposição será completada por constantes referências ao símbolo niceno constantinopolitano, muitas vezes mais explícito e mais detalhado. Vejam, o catecismo está dizendo, está nos dando a linha esquemática e sistemática do nosso estudo. Vai ser pelo símbolo dos apóstolos. Vejam. Contudo, não significa que não vamos estudar o niceno constantinopolitano. O número 196 está dizendo, por vezes, vamos estudar mais explicitamente e detalhadamente esse segundo símbolo da nossa fé. 197. Como no dia do nosso batismo, quando toda a nossa vida foi confiada à regra da doutrina. Romanos, capítulo 6, versículo 17. Acolhamos o símbolo de nossa fé que dá a vida.
Recitar com fé o credo é entrar em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é também entrar em comunhão com a igreja inteira que nos transmite a fé e no seio da qual cremos. Veja só, não é apenas, veja, um dogma, não é apenas uma profissão, é uma oração. Uma oração que traz 12 artigos, 12 dogmas da nossa fé. Veja, em uma oração de poder. O credo é oração de poder, viu? Contra qualquer malefício do mundo preternatural, do mundo da magia, do malefício, do bruxeiro, você pode rezar com fé. E com a fé da igreja, o credo, que o demônio bate em retirada. Sabiam disso? Jacira Joana, o símbolo dos apóstolos, nasceu na igreja, com um resumo fiel da mensagem transmitida pelos apóstolos. Amém. Navinha diz boa tarde, Padre Edivânio, bênção. A minha transmissão está caindo muito. Eita. Vamos lá, certo? Então, este símbolo é o selo espiritual, a meditação do nosso coração e o guardião sempre presente. É ele, seguramente, o tesouro da nossa alma. Vejam, quem diz isso é Santo Ambrósio, quando vai explicar o símbolo da fé, o símbolo apostólico. Mais uma vez, você tem aí em texto, mas eu vou repetir. Este símbolo dos apóstolos, é o selo espiritual, a marca indelével, nos selou. A meditação do nosso coração, veja, deveríamos meditar mais. Meditar mais. Uma vez, somente uma partilha, uma vez eu peguei o símbolo da fé, como está dividido em 12 artigos, e meditei cada artigo e rezei um mistério do Santo Terço. Eu rezei o terço meditando, contemplando os artigos da fé. Foram 12 mistérios. Vejam, 12 mistérios. Rezei, não é? Contemplando em oração, em meditação, não é? E o guardião sempre presente. A igreja está sempre presente. Ele é seguramente o tesouro da nossa alma. Seguramente o tesouro da nossa alma. Por isso que, outrora, nós vimos no catecismo, e no Desig, que diz assim: quem deixar esta fé, quem não acreditar nesse símbolo, não será salvo. Portanto, quem acreditar fielmente e firmemente, vejam, será salvo. Diz. Dá tempo? Falta 5 minutos ainda, 6 minutos. Vamos para o primeiro capítulo dessa sessão, que tem como título Creio em Deus Pai. Creio em Deus Pai. Começa assim, não é? Creio em Deus Pai. Vamos ver? 198, número. Nossa profissão de fé começa com Deus. Com Deus. Pois Deus é o primeiro e o único. Já diz isso o profeta Isaías, capítulo 44, versículo 6. O começo e o fim de tudo. O credo começa com Deus Pai, pois o Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Nosso símbolo começa pela criação do céu e da terra, porque a criação é o começo e o fundamento de todas as obras de Deus. É o que diz hoje, não é? Essa semana, desde o domingo, o 22º domingo do tempo comum. Veja o que a igreja pede, como começa a primeira oração da Divina Liturgia. Deus do universo, fonte de todo bem. Começa assim. Começa assim.
E começa o nosso credo também assim, dizendo, veja, é esse Deus. E é interessante que a abertura também dos 10 mandamentos, veja, e é o refrão, é o centro da Torá, ou seja, do Pentateuco, dos 5 livros. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus. E aqui Deus diz o modo que Ele quer ser amado. Não sei se você já percebeu. Deus diz como Ele quer ser amado. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, com todas as tuas forças. É desse modo que Deus quer ser amado. Foi Ele que disse. Veja. Eu acho que você não linkou, não é aqui? Não tinha associado ainda o modo que Deus quer ser amado. Deus quer ser amado com o nosso ser, a nossa integridade, a nossa inteireza. Não dá para amar Deus somente de coração, ou com a razão, com a mente, ou com o espírito, com a alma. Não, a gente não é tripartido, a gente é integrado, um inteiro. Essa divisória para dizer o todo, o particular e o todo que somos. O nosso ser. Amarás a Deus de todo o coração, com toda a tua mente e com todas as tuas forças. Foi Deus que pediu para ser amado assim. Que maravilha. Não é? Primeiro artigo. Vamos lá malhar? Primeiro artigo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aqui começa os parágrafos. Por que nesse artigo tem parágrafos? Porque é cada palavra desse artigo. Tá certo? Creio em Deus. É um parágrafo. Pai é um parágrafo. Todo-Poderoso é um parágrafo. Criador é um parágrafo. Do céu e da terra, outro parágrafo. Vamos ver aqui. Creio em Deus, parágrafo 1. 199. Creio em Deus. Esta primeira afirmação da profissão de fé é também a mais fundamental. Vejam, você pode anotar aí. A mais fundamental já está no início do credo, na abertura do credo. Eu vou sublinhar. Não tinha sublinhado ainda. Vou sublinhar aqui. O que o catecismo afirma que essa profissão, creio em Deus, é a mais fundamental. A mais fundamental. O símbolo inteiro fala de Deus. E se fala também do homem e do mundo. Falo pela relação que eles têm com Deus. Vejam como pecou a teologia, vejam, a teologia da libertação, colocando a pirâmide de cabeça para baixo. A partir do povo, o termômetro para ser de Deus é o povo. A voz do povo é a voz de Deus. Mentira! Mentira! O Catecismo da Igreja Católica diz que é a partir de Deus. E por Deus, para Deus e em Deus eu sirvo ao povo. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Quisera eu que esse vídeo agora chegue aos ouvidos de algum teólogo. Eu quero dizer teólogo, seja protestante, seja católico. Parem de se esconder em palavras rebuscadas. Pare de se esconder em termos difíceis e complicados. Nós estudamos, que eu me considero um teólogo, nós estudamos para ser tradutores.
dos divinos mistérios de Deus para o povo, e não complicadores. Às vezes nós nos escondemos em palavras difíceis, em termos técnicos, que o povo não sabe de nada. Acha bonito porque não estudou, e aquele que estudou, que tem o dever, a obrigação de traduzir para o povo, veja, não faz esse serviço. O teólogo que não faz esse serviço, o teólogo que não estudou tão bem, é tão inteligente, tão intelectual, que ele desce o nível do seu linguajar e é capaz de conversar com o senhorzinho no ponto de ônibus, falar de Deus de uma maneira tão fácil e acessível que todos, que o doutor, academicamente falando, que tem doutorado, que tem PhD, pós-doutor, ou o analfabeto, lá nas brenhas, ao falar, todos entendem que está falando de Deus, que está falando do sagrado, está falando do divino. Nós temos essa obrigação e não nos mascararmos. Deixemos de sermos mascarados teologicamente, de sermos mascarados filosoficamente. Falar para que o povo entendam e digam assim: Deus também entende a minha linguagem. Deus não é um Deus fácil, viu, barato. Não, de beira de esquina, de pó de chinelo. Não, Deus não é esse não. Mas Deus entende a minha linguagem. Ele é Deus. Ele entende minha linguagem. E se Ele entende a minha linguagem, os meus dramas, eu não tenho medo de falar com esse Deus. Eu não tenho medo de voltar para esse Deus. O filho pródigo voltou para Deus porque disse: na casa do meu pai, nem os empregados são tratados assim. Se aquele filho que abandonou o pai, matou o pai antecipadamente, veja, encontrasse na convivencialidade do pai barreiras, não tinha voltado para esse pai. Mas ele lembrou no fundo do poço que tem um pai que entendia as suas escolhas, as suas decisões, e que se ele voltasse como estava, desfigurado, moído, acabado, não valia nada, menos do que um porco, menos do que a lavagem do porco, o pai ia acolher e abraçar como fez. Esse é o nosso Deus que a gente quer anunciar para o povo. Um Deus que está próximo, não um Deus que está distante. Um Deus que é Pai, um Deus que é amor, é misericórdia, que entende as minhas linguagens mais complicadas, os meus traumas, os meus bloqueios, vejam, entende as minhas paranoias, entende a minha bipolaridade, entende o meu transtorno de humor, entende os meus mimis, veja, entende os meus chasminhos, como eu quero fazer, né, quando eu quero chamar a atenção. Deus entende. Padre Divânio pode não entender, mas eu te entende. E Ele fala também na sua linguagem, viu? Ele fala no seu particular. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus católico. Deixa eu terminar esse número, não é? Os artigos do credo dependem todos do primeiro, da mesma forma que os mandamentos explicitam o primeiro deles. Os demais artigos que nos fazem conhecer melhor a Deus, tal como se revelou progressivamente aos homens. Os fiéis fazem primeiro confissão de crer em Deus. É início da nossa profissão e a mais fundamental. Até amanhã, não é? Vamos ficar por aqui no número 200. Com o primeiro inciso desse parágrafo: creio em um só Deus. Amanhã vamos dar continuidade, não é, desta maravilhosa leitura, saborosa. Quanto mais eu leio o Catecismo da Igreja Católica, mais eu me apaixono por ela. Saboreio essa Igreja Católica. Tá certo? Vamos lá. Boa tarde.
Dona Tila Santos, né? Sua bênção, Deus te abençoe. Edson Gomes, parabéns, Padre. Deus abençoe seu ministério. Obrigado. Continue rezando por mim. Neide Barros, realmente, Padre, a teologia da libertação veio trazer divisões e confusão na nossa igreja. A Mara Virgínia diz verdade, Padre. Deus é humilde, não é? Igored diz amém. Marli diz eu também. Tchau, tchau, tá certo? Agora quero vos abençoar. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Compartilhe, não é? Compartilhe esse vídeo, curta e faça os seus comentários. Quanto mais comentário você fizer, quanto mais colaborar com a aula, interagir, melhor ainda.